Normalmente eu começo os vídeos a dizer que não faço juízos de valor, nem moral, nem social, nem político, sobre os temas que eu trago para o canal. Excepcionalmente, eu vou deixar esse disclaimer em aberto para este vídeo, por causa do tema que é sensível e vocês já vão descobrir qual é. Eu sou a Zaida Amado Faneca e este é o Direito às Claras. Eu resisti muito a falar sobre este tema, que é um tema que, primeiro, muito delicado e segundo, porque eu entendia e continuo a entender que um vídeo de 10 minutos como estes que nós produzimos não é suficiente para, de facto, cobrir todos os itens de discussão à volta deste tema. Hoje eu vou-vos falar um bocadinho sobre o assédio sexual. Para este vídeo, e de forma a tentar ser o mais objetiva possível, precisamente pelo propósito da página e pela dimensão do tema e restrição de tamanho de vídeos que nós fazemos. Na verdade, eu vou limitar-me a falar sobre este tema, portanto, do ponto de vista estritamente jurídico, estritamente legal, sem fazer considerações sobre impacto, sobre resoluções, sobre mecanismos que as empresas eventualmente devem adotar. Pelo menos neste primeiro vídeo, eu de facto vou resumir-me a olhar para aquilo que a lei diz sobre assédio sexual. Ao contrário do que acontece na legislação de alguns outros países, a nossa Lei Geral do Trabalho, embora tenha já incluído o assédio sexual como justa causa para despedimento, não traz uma definição, um conceito do que deve ser entendido por assédio sexual. Esta definição nós podemos encontrar no Código Penal angolano, no artigo 186, número 1, onde nós lemos que quem abusando de autoridade resultando de uma relação de domínio, dependência hierárquica ou de trabalho, procurar constranger outra pessoa a sofrer ou praticar ato sexual com o agente ou com outrem por meio de ordem, ameaça, coação ou fraude, é punido com uma pena de prisão de até 3 anos ou com uma multa de até 360 dias. Esta é a definição de assédio sexual que aparece no nosso Código Penal. Vamos lá tentar analisar aqui de forma destrinçada este conceito que o legislador nos traz no Código Penal. Desde logo, o legislador exige que haja uma relação de autoridade, ou seja, quem assedia deve ter uma posição de domínio sobre o assediado. Infelizmente, fazer depender o crime de assédio sexual, a existência desta relação de domínio, deixa de fora, a meu ver, uma série de outras realidades factuais. Por exemplo, se nós formos para um ambiente de trabalho, por exemplo, do ambiente laboral, este conceito que o Código Penal nos traz deixa de fora condutas entre colegas, por exemplo. Condutas entre um inferior para um superior, inferior hierarquicamente. Porque o legislador aqui vem dizer que para estar preenchido o crime de assédio sexual é preciso haver aqui esta relação de domínio entre quem assedia e quem é assediado. Há países como a Espanha, por exemplo, em que esta relação de domínio não é condição para que haja a conduta de assédio sexual, é fator agravante da conduta. Portanto, na legislação espanhola, por exemplo, o crime acontece independentemente de haver uma relação de domínio ou não entre quem assedia e é assediado. Se eventualmente houver esta relação de domínio, então há ainda uma agravação maior daquilo que são as penas a aplicar neste caso. Depois, como vimos nesta definição do nosso Código Penal, o legislador fala em procurar constranger outra pessoa a sofrer ou a praticar ato sexual. Mais uma vez, eu acho que este conceito, esta solução de definição trazida pelo legislador penal, deixa de fora uma série de outras condutas que são a realidade percebida pela maioria como assédio sexual. Uma vez mais, eu vou recorrer a um exemplo de uma outra legislação de outro país, neste caso, a legislação portuguesa. O legislador português incluiu no próprio Código do Trabalho um conceito de assédio sexual muito mais amplo que cobre estas condutas que são percebidas pela generalidade das pessoas como sendo também de assédio sexual. No Código Penal português, nós lemos que assédio
assédio sexual é um comportamento indesejado de cariz sexual naturalmente, sob a forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetando a sua dignidade ou de lhe criar um ambiente que seja intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Portanto, aqui na legislação portuguesa nós encontramos um conceito de assédio sexual e até ligado ao ambiente de trabalho, porque ele aparece no Código do Trabalho, muito mais abrangente. Porque de facto o que nós vemos em condutas que nós na generalidade percebemos ou temos a percepção de ser assédio sexual, nem sempre implica a ameaça para que a outra pessoa de facto engaje em determinado ato sexual. Há aqui uma vertente de intimidação, de criação de um ambiente hostil, de humilhação, de degradação da própria honra e dignidade da pessoa que é afetada neste tipo de condutas. Não é, como vos disse, o que acontece na nossa legislação. Nós temos um conceito de assédio sexual no Código Penal, não temos um conceito diferente na nossa Lei Geral do Trabalho, por exemplo, embora ela faça referência ao assédio sexual. É muito comum empresas colocarem nos seus códigos de conduta, nos seus manuais de comportamento dentro das empresas, os seus manuais de ética, por exemplo, conceitos completamente diferentes deste do Código Penal de assédio sexual. E, naturalmente, ao entrarem, ao ingressarem nessas empresas e tomarem conhecimento destes regulamentos e desses códigos de conduta e assumirem a responsabilidade por força dos seus contratos e vínculos laborais em cumprir com estes documentos internos, os trabalhadores ficam naturalmente vinculados também a cumprir com estas restrições de comportamento que aparecem nestes códigos. Isto significa dizer que, porque o nosso Código Penal tem uma definição tão, eu atreveria-me a dizer, restrita do que é assédio sexual, se houver uma conduta menos própria, inapropriada entre colegas, por exemplo, não temos aqui justa causa para despedimento? Não significa dizer isso. Significa apenas dizer que não se enquadra no conceito penal de assédio sexual. Mas, naturalmente, uma conduta menos própria, de desrespeito pelo colega de trabalho, de desrespeito e ofensa à honra, à dignidade do colega de trabalho, enquadra-se também nas linhas previstas pelo legislador laboral como justa causa para despedimento. Portanto, condutas destas podem e devem ser naturalmente objeto de tratamento, eventual processo disciplinar e eventual, dependendo da sua gravidade, despedimento com justa causa. Este foi o Direito às Claras, um tema muito polêmico, um tema muito difícil de discutir assim, neste tipo de conteúdo, mas pelo menos vocês ficam com uma ideia do que é o conceito de assédio sexual na legislação angolana, neste caso no nosso Código Penal, e aquele que deve ser o tratamento das empresas no que diz respeito a uma eventual justa causa para despedimento.